Está escrito em Romanos 12, versículo 1, o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meu irmão, minha irmã, eu convido a você nesse momento a fechar por um instante os olhos da prece diária e abrir os olhos da alma para a imensidão do convite que o apóstolo Paulo nos faz através desta carta tão inspiradora de Romanos. Estamos diante de um texto, de um dos textos mais profundos, urgentes e transformadores de toda a Escritura Sagrada. Não se trata de uma recomendação superficial ou de um mero conselho religioso para melhorar o nosso comportamento, a nossa performance espiritual. O que nós temos aqui é, na verdade, um chamado veemente, um clamor que ecoa dos céus até o nosso coração, convocando-nos a uma intensidade espiritual que não aceita nada menos do que a totalidade da nossa existência. Trata-se de um apelo, eu diria, um apelo para descobrirmos que a verdadeira espiritualidade não se resume ao tempo em que nós passamos dentro de um templo de pedra, de alvenaria, mas se manifesta de forma poderosa na maneira como nós caminhamos pelas ruas, como trabalhamos, como falamos, como nos posicionamos diante do mundo. Para termos assim uma compreensão mais clara sobre a força contida na expressão rogo-vos, é como o apóstolo Paulo começa, rogo-vos, nós precisamos olhar para o que Paulo fez antes de escrever essa palavra. Ele passou 11 capítulos inteiros dessa epístola aos Romanos, explicando a profundidade da graça divina, falando também sobre a beleza da salvação, sobre a profundidade do perdão que nos resgatou da lama do pecado e, principalmente, sobre o amor incondicional que nos uniu a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo gastou páginas e páginas detalhando a teologia mais densa da Bíblia para mostrar o quanto nós fomos amados, perdoados e justificados. Então, quando ele chega ao capítulo 12 e diz: rogo-vos, pois, pelas compaixões ou pelas misericórdias de Deus, ele está nos dizendo que a nossa resposta a esse amor é tão grande, não pode ser a mornidão espiritual. Não. Ele não está dando uma ordem autoritária, mas está implorando com o coração cheio de zelo. Ele está nos constrangendo pelo amor. A teologia profunda do apóstolo Paulo se transforma em uma prática ardente. Ele traz para a nossa realidade prática. É como se ele estivesse dizendo que, diante de um Deus que deu tudo por nós, a única resposta lógica, coerente e aceitável que nós podemos dar ao Senhor é entregarmos tudo o que nós somos a Ele. A compaixão de Deus não é um convite para o relaxamento espiritual ou para uma vida cristã confortável e sem compromisso. Não. Pelo contrário, a graça divina é o combustível que deve nos incendiar a buscá-lo com todas as nossas forças, com uma intensidade que consome os nossos dias e direciona cada uma das nossas decisões. Essa busca intensa ganha forma quando o texto nos chama a apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo. Para os leitores daquela época, a palavra sacrifício trazia imediatamente à mente a imagem do templo, dos altares, aqueles altares feitos com tanta riqueza de detalhes, feitos de pedra. Eles lembravam também do sangue derramado e dos animais que eram mortos e totalmente queimados em honra a Deus.
No Antigo Testamento, o sacrifício exigia a morte de um animal. Mas a teologia do Novo Testamento, inaugurada por nosso Senhor Jesus Cristo, traz uma reviravolta extraordinária e profundamente desafiadora. Ou seja, o sacrifício que Deus deseja agora não é mais a morte de um cordeiro em um altar de pedra, de alvenaria, mas a vida ativa de seus filhos no altar do cotidiano, do dia a dia, das nossas ações mais corriqueiras. Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo significa que a nossa carne, as nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, a nossa voz e a nossa mente devem estar inteiramente consagradas ao Senhor a cada novo amanhecer. É muito mais fácil morrer por Deus em um momento único de heroísmo do que viver para Deus 24 horas por dia, escolhendo a santidade em cada pequeno detalhe invisível da nossa rotina. É uma tarefa bem árdua, mas é compensadora. O sacrifício vivo é aquele que respira, que acorda cedo, que enfrenta o trânsito, que lida com pessoas difíceis, que trabalha sob pressão e que, em todas essas situações, decide voluntariamente se submeter à vontade do Pai, mortificando o próprio orgulho, o próprio egoísmo e as próprias vaidades, para que a vida de Cristo se manifeste através da nossa vida. Esse sacrifício vivo, esse sacrifício que oferecemos precisa ser santo, né? Ele é vivo, mas deve ser santo e agradável a Deus, como Paulo aqui fala. No vocabulário simples do nosso dia a dia, santidade muitas vezes é mal compreendida como que santidade seja um isolamento do mundo ou uma perfeição inalcançável ao ser humano. Mas, na profundidade bíblica, santidade significa separação para um propósito exclusivo e glorioso. Trata-se de algo santo, né? Algo santo, algo que foi separado do uso comum para ser de uso exclusivo do Rei dos Reis. Portanto, viver uma vida santa significa compreender que o nosso corpo, a nossa história, não nos pertencem mais. Nós fomos comprados por um preço altíssimo, preço de sangue. E agora o nosso testemunho diário é a moeda com a qual honramos ou desonramos o nome do nosso Redentor. O mundo ao nosso redor não lê a Bíblia de papel. O mundo lê mesmo a Bíblia, que é a nossa vida, escrita com as letras do nosso comportamento no dia a dia, do nosso caráter e das nossas reações. O nosso exemplo, seja em casa, a nossa honestidade nos negócios, a nossa mansidão diante das ofensas e a nossa firmeza moral diante das tentações, são os elementos que tornam a nossa existência um perfume agradável a Deus. Esse deve ser o nosso propósito. Quando nós vivemos assim, digamos, de maneira íntegra, quando a nossa palavra é digna de confiança e o nosso amor pelo próximo é genuíno, nós estamos, na verdade, erguendo um testemunho que aponta diretamente para o céu. Não há pregação mais poderosa, mais eloquente, né? Do que uma vida que valida aquilo que os nossos lábios confessam. O apóstolo Paulo conclui este versículo afirmando que essa entrega total é o nosso culto racional. Culto racional. Essa expressão é de uma riqueza teológica fascinante. A palavra racional aponta para aquilo que é lógico, que é consciente. Aponta para aquilo que é inteligente e espiritual, em contraste com os rituais automáticos, vazios e mecânicos que muitas religiões praticavam e praticam ainda nos nossos dias. Deus não está interessado
em liturgias perfeitamente ensaiadas, se o coração do adorador estiver distante dele. Ele não tem prazer nessa adoração. Ele não deseja apenas canções bonitas que saem da nossa boca, enquanto a nossa mente vaga por caminhos de cobiça e ansiedade. O verdadeiro culto, ou seja, aquele culto que o Pai procura, é a nossa tomada de decisão consciente e diária de nos entregarmos a Ele por completo, sem nenhuma reserva. É sentar-se à mesa, olhar para a cruz de Cristo, avaliar tudo que Ele fez por nós e concluir que a única atitude lógica e inteligente a ser tomada é viver inteiramente para a sua glória. O culto racional acontece quando nós escolhemos a verdade em Deus da mentira vantajosa. Nós optamos pela verdade, do que pela mentira, mesmo que ela traga vantagens. É quando escolhemos perdoar em vez de guardar o rancor destrutivo. É quando escolhemos a pureza em vez da satisfação rápida do pecado. Cada uma dessas escolhas conscientes é um ato de adoração litúrgica que sobe ao trono do Senhor com muito mais força do que qualquer sacrifício exterior. Por isso, meu querido irmão, minha amada irmã, o chamado que ecoa de Romanos 12, versículo 1, para o nosso devocional de hoje, é um chamado à quebra da mediocridade espiritual. Nós não fomos chamados para ser cristãos mornos, que se contentam com as sobras do seu tempo, com as sobras das suas forças, ou com uma religiosidade de fachada que não transforma o caráter. Deus requer de nós intensidade. Ele requer força de vontade, determinação, resolução. Ele deseja ser buscado por nós com a fome de quem sabe que não pode viver um segundo sequer longe da sua presença protetora e orientadora. Buscar a Deus com intensidade significa priorizar o secreto, gastar tempo na presença do Senhor, chorar as nossas fraquezas diante daquele que nos fortalece e alimentar a nossa mente com a sua palavra santa, até que os nossos pensamentos tornem-se os pensamentos de Deus. Essa intensidade interior precisa transbordar, Precisa transbordar inevitavelmente em um testemunho público inabalável. O nome do nosso Senhor é glorificado na terra quando seus filhos se recusam a se misturar com a corrupção do ambiente ao redor, tornando-se luzes brilhantes em meio às trevas, referências de justiça, amor e fidelidade. Por isso, meu amado irmão, minha querida irmã, que este simples devocional de hoje não venha a ser apenas mais um momento em nossas vidas, mas seja o marco de um reinício, que o Espírito Santo de Deus acenda em cada coração uma insatisfação santa com qualquer nível de vida espiritual, que não seja a entrega total. Que possamos olhar para os nossos dias, para as nossas rotinas, para os nossos relacionamentos e para o nosso trabalho como o solo sagrado, onde o nosso culto racional deve ser prestado, mas prestado com reverência, com temor, com muito zelo. Que o altar da nossa vida receba hoje a nossa melhor oferta, ou seja, nós mesmos, o nosso ser, tudo que nós somos, sem nenhuma reserva, sem desculpas, sem divisões. E que possamos viver de tal maneira que as pessoas, ao olharem para o nosso exemplo e para o nosso testemunho, não vejam a nossa própria glória, mas vejam as marcas de Cristo em nós e sintam o desejo profundo de conhecer o Deus a quem servimos com tanta paixão e integridade.
Apresentemos os nossos corpos hoje e sempre como esse sacrifício vivo, santo e profundamente agradável ao Senhor, pois essa é a nossa adoração mais pura, é o nosso testemunho mais fiel e a nossa maior razão de existir. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.